do seu lado e diga assim: onde Deus está? Onde Deus está, Marcelo? E abra a sua Bíblia, não vou falar mais nada. Abra a sua Bíblia, Salmo 139. Salmo 139. Esse sermão é um sermão muito especial para mim. Esse foi meu sermão de prova da licenciatura. E foi um sermão que falou muito ao meu coração. E essa semana eu orando, o Senhor me trouxe essa mensagem, como se sem eu ler todos os pontos, falando ao meu coração. E que o Senhor fale ao seu coração nesse salmo tão maravilhoso. Salmo 139, eu vou ler na versão ARA hoje, na versão que a igreja acompanha, e também vai ser projetado aqui para vocês. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho dos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Esse salmo é lindo demais. Irmãos, o Salmo 139 é uma das mais sublimes composições de Davi. Ele que compõe esse belo, extraordinário salmo. E ele é um dos salmos mais lindos de todo o saltério, dos 150 salmos. Esse é um dos mais bonitos. Esse salmo é uma oração de Davi, uma oração pessoal em forma de poesia. Porque Davi era poeta, ele amava poetizar. Tanto que os Salmos é um livro poético. E aqui nesse salmo, ele faz uma preciosa exposição da grandiosidade do nosso Deus e da pequenez do homem. E alguns críticos tentam datar esse salmo no período após o exílio babilônico. Mas não há provas, não tem como afirmar quando Davi escreveu e como ele escreveu, onde ele escreveu. Não tem como se afirmar esse salmo como ele foi escrito. Para nós brasileiros, existem dois salmos que todo mundo ama e sabe quase de cor.
O Salmo 23 e o Salmo 91. Muita gente deixa aberto lá em cima da mesa o Salmo 91, pedindo bênção para casa. Irmão, a Bíblia é aberta na sua casa e não lida não vai adiantar nada, tá? Já vai a dica, como eu disse, não vai adiantar nada. Você tem que ler, né? Declarar o Salmo 91, já que você gosta. Para os americanos, é o Salmo 23. Os americanos amam o Salmo 23. Eles leem o Salmo 23 no nascimento, eles leem o Salmo 23 no casamento, e eles leem o Salmo 23 no funeral. O Senhor é pastor para toda parte da vida deles, o Senhor é o pastor deles. Mas para um judeu, o salmo mais especial, o salmo mais citado, recitado, poetizado, é o Salmo 139. É o Salmo 139. Isso porque, quando Davi compõe esse salmo, ele descreve de forma admirável acerca de quem Deus é e os seus atributos incomunicáveis. Ou seja, eles amam esse salmo porque se tem uma coisa que o judeu tem orgulho, é de dizer como Deus deles é grande, é poderoso. Então, por isso, eles amam esse salmo. E o que é, então, atributos incomunicáveis? São atributos dados somente a Deus. Nem os anjos têm, nem os homens têm. Quais são esses atributos? Onisciência, onipresença e onipotência. O Salmo fala desses 3 atributos. Fica com a sua Bíblia aberta. Eu vou fazer só uma introdução rapidinha, né, expondo o que é esse Salmo. Do versículo 1 ao versículo 6, ele vai falar sobre a onisciência de Deus. Ou seja, Deus sabe e conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo. Davi começa com uma adoração, invocando o Deus que sabe e conhece todas as coisas. O Deus, e ele continua adorando e proclamando. Irmão, se há algo fundamental na vida de um cristão, é saber quem é o Deus que você serve. É conhecer o Deus que você serve. Como é bom, eu pus essa frase, como é bom conhecer o Deus que nos conhece. Como é bom conhecer o Deus que nos conhece. Deus sabe mais sobre você do que você mesmo. Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele conhece o seu íntimo, ele conhece a nossa alma. E os versículos vão dizer, do versículo 1 ao versículo 6, vai dizer que ele conhece o nosso levantar e o nosso assentar. Que ele conhece os nossos pensamentos. Tem irmão que fala assim, não peco, eu não falo palavrão. Mas que você pensa de vez em quando, você pensa. Dá vontade de falar, né? Você pensou, já pecou, porque ele já sabe o que você pensou. Ele conhece o nosso andar e o nosso deitar. Conhece todos os nossos caminhos. Todos eles. E ele eu acho fantástico quando ele diz isso. Ele conhece a palavra que nós vamos dizer antes mesmo de nós falarmos ela. Antes mesmo de você falar o que você precisa para Deus, ele já sabe. Ele já conhece. E aí o texto vai dizer que ele nos cerca de todos os lados. De todos os lados. Irmãos, o conhecimento de Deus é tão grande, tão grande. Os cientistas tentam estudar o ser humano. Até hoje não conseguem desvendar muitas coisas. Está aí tantas doenças que nós não temos cura ainda. Que eles não conseguem. Os cientistas ficam vasculhando o universo. E eles descobriram que na nossa Via Láctea existem 2 bilhões de estrelas. É estrela para dedéu, como diz, né? É muito, 2 bilhões na nossa galáxia, ou seja, onde o planeta Terra está. Só que o universo, eles acreditam que existem bilhões de galáxias. Dá para você entender? Está dando para compreender a complexidade desses números? Eles não sabem quantas galáxias tem o universo. Se na nossa tem 2 bilhões, imagina quantas estrelas há no universo. E olha o que Isaías fala, no capítulo 40, versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas?
aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Irmãos, o Senhor conhece quantas estrelas há no universo. E o texto está dizendo que Ele sabe o nome de cada uma delas. E quando Ele chama, elas vêm, elas se apresentam. Você está entendendo, irmão? O tamanho do Deus que você serve. E olha o que o versículo 6 diz. Davi vai dizer: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. Irmãos, ninguém pode dizer quem é Deus. Porque a gente é limitado. A gente não teria palavra para descrever quem é Deus. Muito menos descrever aquilo que Ele conhece, aquilo que Ele sabe. O nosso Deus é conhecedor de todas as coisas. Mas seguindo, senão eu fico só nesse ponto. Dos versos 13 ao verso 18, Davi vai falar sobre a onipotência de Deus. Ele destaca a criação do ser humano de forma assombrosamente maravilhosa, como ele, é o termo que Davi usa, assombrosamente maravilhosa. E aí ele vai expandindo essa visão da criação humana com toda a criação de Deus. Ele vai dizendo assim: tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Tu me conheces por dentro e por fora. Irmão, Deus não só te conhece por fora, Ele te conhece por dentro. A gente só vê o que está por fora. Deus vê o que está por dentro. Ele conhece cada osso do meu corpo. Davi está dizendo. Sabe quantos ossos tem um ser humano? Eu fui pesquisar, claro, né? Que eu não sabia também não. Um adulto tem 206 ossos. Um recém-nascido tem 300. Porque depois, quando ele vai crescendo, muitos ossos se unem e se tornam um só. Por isso que nós, adultos, temos menos ossos, né? É o que eu pesquisei, viu, doutor? Mas é 206 ossos. É muito osso. Deus conhece cada um deles, irmão. E às vezes a gente não dá nem bola para alguns ossos que a gente tem, né? Dedinho do pé. Você já quebrou o dedinho do pé, irmão? Eu já quebrei 8 vezes. Dói muito. Um ossinho. Eu já consegui quebrar o dedinho do pé em 3 lugares, no mesmo dedo. E dói. Deus conhece cada ossinho que você tem. E Ele continua dizendo que Ele conhece todos os dias das nossas vidas. Que eles todos estão preparados e escritos antes mesmo de nós vivermos o primeiro deles. Antes de nós nascermos, o Senhor já conhece e já tem escrito todos os nossos dias. Irmão, isso é demais. Eu não sei se você empolga, mas essa pregação me empolga. Porque a gente começa a ver quem Deus é. Irmão, você não é obra do acaso, meu irmão. Tem gente, você não é obra do acaso, você é obra do Senhor, você é obra de Deus. Ele te criou, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, quando você ainda era informe. Ele te conhece. E dos versículos 19 a 24, ele então vai começar a falar da sua indignação e apatia pelos ímpios, pelos seus maus caminhos. E ele termina então pedindo um autoexame de si mesmo. Ele diz: investiga minha alma, ó Deus, descobre tudo a meu respeito. Isso numa outra versão. Interroga-me, testa-me, assim terá uma ideia clara de quem eu sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada, e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Irmãos, essa deveria ser a nossa oração todos os dias. Porque às vezes a gente faz coisas que a gente passa batida, a gente nem vê que errou. Mas Davi nos ensina: Senhor, me investiga, olha para dentro de mim, porque o Senhor me conhece lá dentro. Vê se eu pratiquei, se eu fiz algo mal nesse dia, me perdoa, Senhor, me traz de volta para o teu caminho. É isso que Davi está orando. E aí você deve estar falando: a pastora pulou. Ela pulou do versículo 7 ao versículo 12. Pulei, de propósito. Porque eu quero enfatizar exatamente esse trecho do Salmo 139. Exatamente para falar do tema que eu mais
amo ministrar e estudar, que é sobre a onipresença de Deus. Por isso que o tema de hoje é: Deus está. Deus está. E a pergunta que nós fizemos no início: Deus está onde? Onde Deus está? Certa vez um filósofo pagão perguntou a um cristão: onde Deus está? E ele disse: deixa-me responder lhe fazendo uma outra pergunta: onde Ele não está? Onde Ele não está? E o primeiro ponto dessa ministração é: Deus está onde quer que eu esteja. Deus está onde quer que eu esteja. Vamos repetir? Deus está onde quer que eu esteja. Davi começa fazendo duas perguntas retóricas. Pergunta retórica é aquela que nos levam a refletir. Ele não quer uma resposta. Ele quer fazer a gente refletir. Ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E Davi não está fazendo essa pergunta porque ele queria fugir de Deus, não. Alguns teólogos dizem que é, mas eu não acredito nisso e vou com a maioria. A maioria diz que o que Davi queria dizer e enfatizar é que é impossível fugir da presença de Deus. Porque Davi amava a presença de Deus. Isso a gente vê em todos os salmos dele. Só você ler. Ele sempre invoca a presença do Senhor. Quando ele estava em pecado, ele falou: Senhor, eu prefiro estar na tua mão do que na mão dos meus inimigos. Eu prefiro estar na tua presença. Deus está onde quer que eu esteja. Porque Ele está em todos os lugares, irmão. Deus está em todos os lugares. Nós não conseguimos fugir da presença de Deus. Jonas, quando tentou, ele dançou. Porque ele achou que ia fugir de Deus. E ele fugiu? Não. Não tem como nós fugirmos de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a mente de Cristo é a nossa mente. Ele está dentro de nós. A Bíblia vai dizer que nós somos a habitação do Senhor. Então, por isso, onde quer que eu esteja, Deus está comigo. Deus está comigo. E olha o que Jeremias, capítulo 23, versículo 23 a 24 diz: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Não tem jeito, irmão. O Senhor está em todos os lugares. E olha o que versículo 8, quando Davi diz: se suba ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo. Na sua Bíblia pode estar Sheol. Lá estás também. Ele começa a mostrar lugares distintos. E ele faz um contraste. O alto e o baixo. Tem até aquela música, né, do Diante do Trono das crianças. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro, no coração de quem se entrega ao Salvador. Ai, que lindo! Quando nós estamos no mais alto, no céu, na glória, na felicidade, Deus está. Mas quando você está no abismo, aqui é Sheol, é as profundezas mais baixas que se pode imaginar. Quando você está no profundo da angústia, da luta, do pecado, seja Deus também está com você, meu irmão. Deus está. Davi começa a falar de duas regiões, da glória, o céu, e a outra, o profundo, as trevas. Mas nos dois ele diz: lá tu estás. Lá tu estás. Irmãos, nós ocupamos um pequeno espaço. Você está ocupando um pequeno espaço do banco, certo? Deus ocupa todo o espaço. Deus ocupa todo o espaço, porque a sua imensidão é inexplicável. É inexplicável. E olha o que John Mason diz: a presença da glória de Deus está no céu, a presença do seu poder está na terra, a presença da sua justiça está no inferno, e a presença da sua graça com o seu povo. Se ele nos negar a sua graciosa presença, caímos em pecado.
Se nos negar a sua misericórdia, a presença, caímos no inferno. Irmãos, nós precisamos desejar a presença de Deus, assim como a nossa alma precisa do nosso corpo. Nós precisamos desejar a presença de Deus como a coisa mais prioridade da sua vida, a mais importante da sua vida. Nós precisamos. E quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais longe nós estaremos do pecado. Mais longe nós estaremos do pecado, porque o pecado ofende a Deus. Diz que certa vez, um garotinho estava empinando pipa. Todo mundo sabe o que é pipa? Papagaio, né? Tem vários nomes, é pipa, papagaio. E ele estava lá empinando a pipa. Passou um senhor, e estava um vento muito bom. E ele foi soltando linha, foi soltando linha, foi soltando linha, o papagaio foi. Passou um homem, olhou ele com a linha lá, olhou. O que você está fazendo, menino? Estou soltando o papagaio. Ele olhou, mas cadê o papagaio? Você está vendo o papagaio? Ele falou, não, tio, eu não estou vendo o papagaio. Mas de vez em quando dá uns puxão, então eu sei que ele está lá. Eu sei que ele está lá. Irmãos, muitos estão assim como aquele homem. Eles não estão enxergando a presença de Deus. Não estão desfrutando da presença de Deus, não estão buscando. Nós precisamos ser como aquele menino que mesmo não vendo, de vez em quando a gente sente aqueles puxão no nosso coração, na nossa mente, no nosso íntimo, de que Deus está conosco, que Ele está presente. E aí nós desfrutamos da presença dEle. Irmãos, nós precisamos desfrutar da presença. Mas o segundo ponto, Deus está onde quer que eu venha estar. Primeiro, Deus está onde quer que eu esteja. Você está aqui, Deus está aqui. Deus está onde quer que eu venha estar. Vamos repetir? Deus está onde quer que eu venha estar. Olha o versículo 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Davi descreve aqui algo maravilhoso. Ele faz uma analogia sobre a luz do sol quando nasce, no nascer do sol. Eu procurei, a imagem mais parecida do que ele diz é essa. Porque, você já viu o sol nascer? É muito rápido. É muito rápido. E essa é a comparação que ele quer fazer. Só que para nós brasileiros, a gente falar disso é uma imagem. Para um judeu, é diferente. Porque na Palestina, em Israel, as nuvens só aparecem numa estação do ano, no outono. Durante todos os outros não aparece. E ela só aparece de manhã, por volta das 7 horas da manhã. Então vem aquelas nuvens parecendo uma lã, e aí o sol começa a nascer, esses raios fazem esses riscos, é onde ele fala, se tomo as asas da alvorada. É essa imagem que ele quer nos dizer. Porque depois disso, é tão rápido, eles não têm nuvem nenhuma mais durante todo o dia. Essa é a mensagem que Davi quer dizer. É como se Davi quisesse dizer assim, se eu tivesse asas para voar tão velozmente como a luz da manhã, do Oriente ao Ocidente, para que em algum momento eu pudesse chegar às partes mais extremas do mundo, mesmo ali, a tua mão me traria de volta em segurança. Quando ele diz a tua destra, né, lá no final do versículo, a tua destra me susterá, aqui no original é, a sua mão me traz de volta. Por isso que esse ponto fala, Deus está onde quer que eu venha estar. Porque às vezes nós vamos parar em alguns lugares que não deveríamos. Mas Ele vai lá e nos traz de volta. Às vezes a gente comete erros como a luz do sol. Rapidinho. A gente nem pensa. Porque nós somos pecadores, irmãos. Nós somos fracos, nós somos falhos. Mas o Senhor vai lá e nos busca. Deus está onde quer que eu venha estar, porque Deus não se move comigo. Deus não se move comigo, mas eu me movo nele.
Eu me movo nele. Atos vai nos dizer isso. Atos 17, versículo 27 a 28. Para buscarem a Deus, se porventura Tatiano possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Irmãos, quando nós estamos fugindo de Deus de um lado para o outro, nós nada mais estamos fazendo do que de um lado para o outro. Ele está conosco em todos os momentos. Não há lugares onde Deus não esteja. Não há lugar onde Deus não quer ali buscar um pecador rebelde. Ele quer buscar. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, se desvia no meio do caminho? Pode se desviar, pastora? Pode. Porque nós somos falhos, fracos. Mas o Senhor não permite. Pode passar o tempo que for, a sua destra vai lá e busca de volta. Aqueles que são escolhidos pelo Senhor desde a fundação do mundo, o Senhor traz de volta, irmão. A mão dele nos sustentará, nos susterá, nos trará de volta para a sua presença. Deus está em todas as partes dessa terra. Mas em terceiro, Deus está onde eu poderia estar. Repete, Deus está onde eu poderia estar. Olha o versículo 11. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Irmãos, todos nós passamos por escuridão na vida. Seja por aflições, seja por lutas, e seja por causa do pecado. Todo ser humano passa pela escuridão, lutas, provas e por causa do pecado. Você já reparou que todas as coisas repugnantes acontecem à noite? O ladrão, ele quer roubar à noite. O falsário, o assassino, o homicida, o sedutor, eles acham que a noite esconde eles, certo? Que as pessoas não vão ver. Mas Deus está vendo. E essa semana nós nos lembramos dessa história. Diz que numa madrugada, um rapaz desviado foi roubar uma casa. E ele entrou pelos fundos e começou a arrombar a porta. E de repente ele ouviu, Jesus está te olhando. Ele olhou e falou, meu Deus do céu. Desviado, né? E ele continuou arrombando. Jesus está te olhando. Ele, meu pai, o que é isso? E aí foi de novo, Jesus está te olhando. E ele viu de onde vinha um som, iluminou, e era um papagaio. Falou, aí aliviado, né? Não era Jesus, todo aliviado. Era você, né, seu papagaio? Você que é Jesus? O papagaio falou, nananina não, eu sou o Judas. Aí ele falou assim, mas quem que dá o nome de Judas para um papagaio? O papagaio respondeu, o mesmo que deu o nome de Jesus para o pitbull. Irmão, Jesus está te olhando. Jesus está te olhando. Ele está em todos os lugares. A Bíblia diz que os seus olhos estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Irmão, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você sente, Ele sabe tudo. Não adianta querer fugir, esconder nada de Deus. Jesus está te olhando. E não é um pitbull, não é um papagaio. É Jesus. Porque o nosso Deus e o seu grande Espírito, Ele abrange todas as coisas, o tempo e o espaço. Ele está em todos os lugares. Para Ele as trevas e a luz são semelhantes, são a mesma coisa. São a mesma coisa. Quando a gente lê as histórias dos hebreus, lembra? Durante o dia havia uma coluna de nuvem que protegiam eles da luz do sol. E durante a noite uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo que os aquecia. Era o mesmo Deus da nuvem do dia
e da coluna de fogo à noite. Era o mesmo Deus. E eu amo Atos 9, quando Paulo está indo para Damasco matar os cristãos. Ele perseguia os cristãos. E aí vem uma grande luz. Ele cai no chão. Eu sempre digo isso, ele não caiu do cavalo. A Bíblia não diz isso. Provavelmente tinha cavalo, mas não fala. Ele caiu. Aquela luz cega Paulo. Só que aquela luz, Jesus fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo é transformado quando aquela luz cai sobre o pecado de Paulo. Paulo enxerga o seu pecado. Paulo enxerga a escuridão que havia dentro dele e que ele não enxergava. E a partir daquele momento, aquele que era perseguidor da igreja se torna um perseguidor de Cristo, um seguidor de Cristo, um seguidor do Evangelho, um proclamador do Evangelho, porque a luz foi sobre o pecado de Paulo. Irmãos, Deus está onde eu poderia estar, porque todos nós aqui estamos propícios a cair em pecado. Todos nós aqui estamos propícios a cair em pecado, a ter trevas na nossa vida, lutas, aflições. Mas como eu sempre tenho dito aqui, Deus estará sempre conosco. Ele não nos abandona, que é exatamente o que diz Deuteronômio 31:8. Irmãos, se esse versículo na tua Bíblia não está grifado, grifa. O Senhor é quem irá à tua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Ele está conosco. Resumindo, Deus está onde quer que eu esteja. Deus está onde quer que eu venha estar. E Deus está onde eu poderia estar. Não importa, céu, terra, mar, o Senhor está. Não importa abismo, ocidente, oriente, trevas, luz, não importa onde você for, Deus está com você, meu irmão. E às vezes tem muitas pessoas que acham que estão praticando um pecado e ninguém vai saber. Ah, não. Ninguém está sabendo. Irmão, você pode esconder de mim como sua pastora, você pode esconder dos presbíteros, você pode esconder da igreja. Mas de Deus não tem jeito. Porque Ele está presente. E quando nós lemos as Escrituras, a gente vê que Deus sempre quis estar presente entre nós. Sempre, em todo tempo. Adão e Eva. Diz que Ele todos os dias descia e passeava com eles no jardim. E Eva e Adão, né? Todo dia passeava com eles. Todos os dias passeava. Mas o que aconteceu? O pecado entrou no mundo e nos separou de Deus. Mas Deus não desistiu. Eu acho que Deus pensou assim: gente, como esse povo é cabeça dura. Eu faço as coisas, né? Dou a bênção, eles vão lá, pede perdão, se arrepende, volta a adorar os outros deuses. Se a gente vê o Antigo Testamento, é essa história. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E com isso, Deus queria estar presente. Então, o que Ele faz? Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele manda o seu Filho único. Porque Deus queria saber e sentir as nossas dores. Ele queria estar presente com a gente e sentir aquilo que a gente sofria. Por que o ser humano era tão teimoso? Ele veio, ele passou fome, ele passou sede, ele passou aflições. E aí quando o anjo vem e fala com Maria que ela ia conceber um filho, né, pelo Espírito Santo, viria Jesus. E aí José fica apavorado, né, porque eles estavam em compromisso, digamos um noivado. Mas aí Mateus capítulo 1, versículo 22, diz assim, o anjo falando a José: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, eu amo isso. Eu amo esse nome, tanto que a minha filha chama Emanuele. Por isso que eu amo esse tema. O Senhor queria estar conosco.
Ele queria estar presente conosco. Ele queria sentir as suas dores. Ele queria sentir como o povo vivia. Mas o texto vai dizer que aqueles que os receberam não o reconheceram e o rejeitaram. Os judeus fizeram isso. Não reconheceram e rejeitaram. Mas o Emanuel, o Deus conosco, dá uma promessa para a sua igreja. Olha como Deus quis estar presente. João 14, versículo 16 e 18. E eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aleluia! Jesus vem para estar presente com seu povo. O povo rejeita. Deus não desiste. Manda o Espírito Santo. Aqueles que me recebem, esses me conhecerão, e eu habitarei neles. O Senhor habita em você, meu irmão? O Espírito Santo habita em você? Ele está presente em você. E que maravilha a gente compreender isso, irmão. Que maravilha, que privilégio nós temos de desfrutar. Nós somos a habitação de Cristo. Lembra o que eu cantei? Alto. Ele é grandioso, ele não cabe, mas ele é pequeno, que cabe dentro do nosso coração. Ele cabe dentro de nós. E aí eu queria, se você esquecer tudo que eu falar, tudinho, eu queria que você decorasse essa frase. Vamos ler juntos? Os nossos lá são os aqui de Deus. Os nossos lá são os aqui de Deus. Não entendi, pastora. Lá no seu quarto, enquanto você chora, clama ao Senhor. Lá no coração do seu filho, que está longe dos caminhos do Senhor. Lá no seu trabalho, que está cada dia mais difícil. Lá no seu casamento, que está a ponto de se desfazer. Deus está dizendo para você nessa noite: eu estou aqui no seu quarto. Eu estou aqui no coração do seu filho. Eu estou aqui no seu trabalho. Eu estou aqui no seu casamento. Eu estou aqui com as mãos estendidas para te proteger, para te sustentar, para te levantar. Os nossos lás. Lá na tua casa, Deus está dizendo: eu estou aqui. Lá no teu trabalho, Deus está dizendo: eu estou aqui. Lá na luta, na prova, na dor, no hospital, Deus está dizendo: eu estou aqui. Os nossos lá são os aqui de Deus. Eu acho que eu já contei essa história, mas ela ilustra exatamente isso. Diz que num dia de uma tempestade muito, muito forte, a chuva caía pela janela, trovão, relâmpago, e um menininho doente estava num quarto de hospital. E ele se assusta. E aí ele começa a gritar: pai, 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 cadê você? E o pai corre, pega a mão do menino. E quando ele pega a mão do menino, ele diz: filho, o que você precisa? Eu estou aqui. O menino olha para o filho, para o pai, e diz: pai, agora eu não preciso de mais nada, porque o Senhor está comigo. Irmãos, quando a nossa prioridade for buscar a presença de Deus, nós não vamos precisar de mais nada. Quando nós entendemos que a presença de Deus é aquilo que nós precisamos, quanto mais nós conhecemos quem Ele é, a grandiosidade dEle, o conhecimento dEle, mais perto nós estaremos dEle. Menos você será ansioso, menos você vai preocupar com os seus problemas, porque você vai entender que maior que o seu problema é o Senhor, que maior que a tua luta é o Senhor, e que Ele está presente. Deus está. Ele está aqui, mas Ele também está lá. Amém?
Se coloque de pé. E eu convido você a cantar essa canção. Essa pregação surgiu dessa canção. Eu orando ao Senhor, Senhor, me dá uma palavra para minha prova. E nós fomos no encontro com o Baruque. E quando ele cantou essa canção, o Senhor me destrinchou o Salmo 139. Então cante, porque lá a mão dele está. Amém? No canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Lá, no imenso firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Lá no coração que chora, ele está lá. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Onde ele está? Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso nele está. Deus está. E é o meu consolo, Deus está. Minha alegria nele está. Se eu for ao céu, ou mais profundo mar, ali tua mão está.
Aleluia. Louvado seja o teu nome. Sim, Deus, Tu estás em todo lugar. Tu está onde quer que eu esteja, Tu está onde quer que eu for, Tu está onde eu poderia estar. Deus, Tu estás. Obrigada, Pai, porque a Tua presença está sempre conosco. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor nunca nos abandona, nunca nos deixará. E como é bom conhecer o Deus que nos conhece. Como é bom amarmos o Deus que nos ama. Como é bom servirmos a um Senhor todo-poderoso. É o Deus maravilhoso que ninguém pode explicar. Aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e sempre será. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, na beleza da Tua santidade, porque Tu és santo, santo, santo. Tu és o nosso Senhor. Ó Pai, que essa grandeza venha sempre habitar o nosso coração. Que onde estivermos, a Tua presença transborde em nós. Ó Pai, se há alguém aqui, Senhor, que talvez está passando por lutas, escuridão, aflições, joga a Tua luz, Senhor, sobre eles. Se há alguém, Senhor, em vida de pecado, Senhor, traga eles com as Tuas mãos ao arrependimento, para que se arrependam, para que confessem o seu pecado e voltem para os Teus braços. Deus, nós oramos por todos aqui, Senhor, os enfermos, enlutados, abatidos, aflitos, perseguidos, desanimados. Oramos porque o Senhor é maior do que todas as coisas. E o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Porque o Senhor é grande, grande e poderoso. E nós cremos que há poder no nome de Jesus. E é por isso que nós clamamos pelo Teu nome nessa noite. Porque Tu estás aqui, mas o Senhor também está lá. Lá onde nós precisamos do Senhor, o Senhor já está lá. Obrigado, Pai. Fica conosco. Nos dê uma semana de vitória, cheio, repleto da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.